Os desafios são muito grandes, né? Primeiro, lembrar, quando a gente pensa em mulher ocupar esses cargos, é importante lembrar que, por exemplo, em conselhos de administração de empresas, sejam elas públicas ou privadas, nós só temos 10% dos cargos são ocupados por mulheres. Então, quando a gente pensa lá no Conselho de Administração da Caixa, primeiro eu fui reeleita, então eu sou a única mulher no Conselho de Administração dos maiores bancos da América Latina e a única com uma visão diferente da que está colocada lá, porque a visão do governo, o propósito do governo é diminuir o papel das empresas públicas, privatizando, no caso da Caixa, privatizando suas operações, e a gente tem uma posição contrária, que é justamente valorizar um patrimônio importante como a Caixa para contribuir para o desenvolvimento do país. Então, é uma missão difícil, porque no Conselho, sendo minoria, obviamente, eu perco, né, a maior parte das votações, mas tento cumprir meu mandato internamente, argumentando, convencendo, balizando a discussão, inclusive do ponto de vista legal e etc. Mas meu papel, eu diria, mais importante é justamente na organização dos trabalhadores, dos bancários e da sociedade, chamando a atenção, sensibilizando para a importância que é um país ter um banco público que faça investimento em habitação, investimento em infraestrutura e saneamento. Então, isso vem sendo talvez o maior desafio na função que eu ocupo hoje. Eu sou funcionária em carreira, né? Eu fiz o concurso em 1981, entrei na Caixa em 84 e nós ficamos na presidência, a convite do presidente Lula, a então ministra-chefe da Casa Civil, a ministra Dilma Rousseff, né? E ficamos de março de 2006 a março de 2011. E acho que os desafios foram muitos, mas penso que tem um aspecto que foi muito importante, né, no período da Caixa. Primeiro, nós éramos um grupo que tinha uma coesão, tinha uma orientação, nós tínhamos, assim, eu diria assim, uma vocação para lidar com a instituição 100% pública. Então, tinha esse compromisso. Acho que a primeira coisa que foi muito importante naquela época foi o compromisso. Nós não tivemos, em momento algum, qualquer, vamos dizer assim, apoio ou, enfim, não houve nenhum tipo de condescendência por parte da imprensa, né? Nós éramos atacados diuturnamente, tínhamos que nos defender diuturnamente. Nós tivemos, então, assim, não foi um período, vamos dizer assim, fácil, né? Porque, de fato, né, todo o governo do presidente Lula, os 8 anos de mandato dele, né, foram de um ataque sem precedentes. E isso continuou depois com a presidenta Dilma, e talvez com a presidenta Dilma mais grave ainda, né, porque você aí agregou outros elementos, né, a misoginia, né, o preconceito, o machismo, então... Mas foi uma experiência, assim, eu diria, extraordinária. Olha, eu acho que no Brasil, a gente vive um racismo estrutural e um machismo estrutural. Então, o fato de você ser mulher, talvez, tinha até então presidente do Banco Rural, por exemplo, né, uma mulher. Mas isso jamais houve qualquer tipo de, vamos dizer assim, que eu tenha percebido, pelo menos, e tenho certeza que não, de reconhecimento pelo fato de você ter, né, alcançado, né, uma posição, vamos dizer assim, estratégica como essa. Então, eu penso que essa coisa do machismo, ela é tão, vamos dizer assim, endógena às abordagens que você tem, né, tanto do ponto de vista, né, da imprensa ou até, enfim, de outros segmentos que você possa, do mercado, né, o famoso mercado. Então, isso é muito sério. Mas penso também que nós começamos a abrir algumas possibilidades, né? Possibilidades de interlocução, possibilidades de diálogo, principalmente internamente. Então, acho que esse foi um grande elemento que nós buscamos trabalhar bastante. Então, né, durante todo esse período, né, nós buscamos entender, por exemplo, por que é que nós tínhamos tantas mulheres, né, no nível de gerência mediana e essas mulheres não conseguiam alcançar, por exemplo, cargos mais elevados, como superintendentes ou como diretores. Então, o que é que acontecia que fazia com que as mulheres não pudessem alcançar, né? Então, isso foi muito trabalhado
pelas equipes internas para que a gente pudesse ter uma outra perspectiva. Então, eu só lembrar o seguinte, a Caixa foi o primeiro banco, uma das primeiras grandes empresas a contratar mulheres, isso lá no século passado, no início do 1920, né? Então, além de ser o único banco feminino até no nome, a Caixa é o único banco feminino até no nome. Então, essa jornada das mulheres na Caixa começou na década de 20 do século passado e foi um banco, a Caixa sempre foi um banco muito inovador, né, em várias coisas, e ele foi o primeiro banco a contratar mulher. E os desafios, Maria Fernanda falou, na época de Maria Fernanda foi criado um programa de equidade, né, com essa preocupação. Neste momento, a atual presidência da Caixa também criou um programa chamado Formação de Lideranças Femininas, mas eu diria que a grande contradição, que mesmo nesse momento criando essa preocupação com as lideranças, formação de lideranças femininas, os números não se mostram, não mostram que esta política está dando resultado. Então, por exemplo, eu peguei esses dados agora, essa semana, só 10% dos cargos de dirigentes da Caixa são ocupados por mulheres. Quando nós chegamos na chefia, e só lembrando o seguinte, na Caixa hoje você tem 45% do quadro de mulheres. Já foi meio a meio, diminuiu por conta dos planos de demissão voluntária, a maioria que sai é mulher, porque se aposenta antes. Então, hoje é 45%, nos cargos de dirigentes nós temos 10% só de mulheres, nos cargos de chefia de unidade é 28%. Então, está muito aquém daquilo. Então, quanto mais, eu disse até no artigo que eu escrevi o seguinte, é justamente na ascensão profissional que se consolida o processo de discriminação, porque quanto mais alto o cargo, menos mulheres nessa. Eu inclusive já coloquei aqui, né? Se pegar o conselho de administração da Caixa, hoje eu sou a única mulher no conselho. Então, a política não se concretiza, né, de fato. Então, é uma grande dificuldade. Agora, eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, o problema da ascensão profissional das mulheres, obviamente, tem a ver com esse olhar das empresas, com esse compromisso, mas ele vai além no sentido de que as mulheres também têm mais dificuldade, porque ficam com as tarefas domésticas, ficam com a dupla, tripla jornada. Então, isso é um dificultador. Muitas vezes também, quando você tem a possibilidade de ascensão, você tem pressão familiar, você tem os filhos, você tem o marido. Então, essa questão ela é um pouco mais complexa, mas é óbvio que se a empresa não existe uma política pública para isso, se as empresas não identificam isso como algo relevante, óbvio que os avanços não vêm. Eu queria só fazer um comentário em relação a essa questão que a Rita chamou a atenção, que eu acho que é importante, porque a época que a gente criou as comissões, tanto dentro do programa de proequidade, que vinha inclusive do Ministério, né, das Mulheres, enfim, e a gente tinha também as comissões LGBTs, o que a gente percebeu é que isso está tudo registrado no balanço social que nós publicamos ao longo do período, né? O que a gente percebeu é que assim, você tinha muitas mulheres que eram substitutas. Então elas sempre substituíam, por exemplo, o gerente geral. No entanto, quando você ia olhar a quantidade de mulheres efetivamente gerentes gerais eram muito pequenas. Então, uma decisão que foi tomada, que eu considero que foi muito importante, foi você atribuir um peso ao fato de você ter a substituição. Então, quando você cria uma política interna na empresa que diz que vai valorizar e reconhecer o trabalho, a atuação feminina, você tem que, vamos dizer assim, mudar os critérios para que você possibilite que, de fato, a mulher possa ascender. Mas é que nem as cotas, né? Isso, são as políticas afirmativas, né? Porque elas são eu acho interessante, muita gente fala, mas para que isso? Se discrimina? Não. Na verdade, enquanto você não consegue avançar num pé de igualdade, você cria cotas para poder fazer não só a discussão, mas para poder lembrar que as diferenças ainda existem, né? Porque se elas não existissem, não precisava de cota, né? É isso. Então, a cota tem a mesma função, né? Não, tem em todos os bancos, né? A Caixa faz parte
do mesmo processo negocial de direitos na mesa FENABAN, que é a mesa da Federação dos Bancos, e isso tem uma pauta específica da categoria bancária que chama igualdade de oportunidades, que aí tem a ver com a questão da ascensão, dos direitos, etc. A categoria bancária tem auxílio creche, né? Então você tem algumas coisas que foram conquistadas duramente ao longo dos anos. Mas o último censo da diversidade que foi feito agora, que ainda nem está divulgado, mas foi feito o censo da diversidade de todos os bancos, já é o terceiro, ele vem e comprova, ele mostra o mesmo dado dos anteriores, que as mulheres no setor bancário continuam ganhando menos, com menos acesso à ascensão profissional e sempre com um trabalho muito mais extenuante, porque ficam nas funções, digamos, mais precárias. É importante explicar, porque muitas bancárias perguntam e não entendem. Então, a bancária pensa assim, mas eu entro no banco, como no caso da Caixa Técnico Bancária, ganhando igual. E o gerente, o salário é padrão, tá certo? Então, como é que é essa média salarial? É uma média salarial que leva em conta, obviamente, os cargos principais. Então, quem está nos cargos principais, se a maioria é homem, quando você compara na média salarial, as mulheres ganham menos, tá certo? Então, entra no banco o mesmo salário, nas funções principais o salário está padronizado, só que o que acontece? São menos mulheres nos cargos com a maior remuneração. Então, para entender essa média salarial. Então, o censo da diversidade mostra de novo que a diferença salarial ela continua gritante, as condições de trabalho também bastante complicadas, mas eu diria que uma das questões que estão aí na ordem do dia é a MP 905 do governo, que vai precarizar mais ainda o trabalho de todo mundo e dos bancários em especial, porque prevê trabalho aos sábados, prevê jornada ampliada, e quem é mais prejudicado aqui entre nós são as mulheres, porque as mulheres são aquelas que vão levar o filho para a escola, que vão buscar, que põe na creche, chega em casa, lava a louça, etc. Então, quando você precariza as condições de trabalho de todos os trabalhadores, obviamente todo mundo perde, mas as mulheres, como elas têm outras tarefas, além das tarefas do trabalho, elas são sempre as mais prejudicadas. E a categoria bancária está dentro disso, certo? Eu acho que esse aspecto, eu já estou aposentada da Caixa, então não tem como avaliar, né, internamente a instituição, o que é que ela tem proporcionado, mas a gente não pode esquecer que a Caixa é um microcosmo na realidade brasileira. Então, de fato, o que você tem é hoje, né, uma visão extremamente conservadora em relação às mulheres. Né? Na realidade, você tem um governo que não discute geração de empregos, não discute qualidade de vida, isso passa totalmente ao lado. São palavras que sumiram do nosso vocabulário. Então, gerar empregos, a maternidade, condições melhores. Se você não tem alguns estados, né, da nossa República Federativa que façam esse debate, do governo federal essa discussão não vem. Então, o que a gente tem na realidade? Né? Você tem um processo, né, de trabalho informal, né, que cresce extremamente, né, é um crescimento absurdo, né, avassalador, e essas ações elas começam a desqualificar, né, o trabalho feminino. Então é como se a mulher, por exemplo, ela tem muito mais valor se ela for do lar, bela, bem cuidada, estiver ali esperando o seu marido. E isso é uma coisa que está circulando, as pessoas estão vindo. E isso começa a gerar um sentimento que é um conflito muito complexo, porque você começa a sentir uma certa culpa por estar fazendo o que você está fazendo. Então, a gente está vivendo um momento muito, muito crítico, eu diria. E isso passa por todo um processo de desqualificação, não só profissionalmente como pessoalmente. Então, por exemplo, a gente nunca teve índices tão absurdos, né, de feminicídios, né, no Brasil. É uma coisa, quase uma epidemia. A gente está preocupado, por exemplo, né, nesse 8 de março de 2020 com o coronavírus, e você tem um feminicídio que a cada 2 horas você tem uma mulher que é assassinada, né? Ou seu companheiro, parceiro, etc. Então, eu penso que toda a discussão, né, de uma rede de proteção, né, que as crianças, a sua família, que você, enquanto mulher trabalhadora, possa vir a ter, essa é uma pauta que ela não existe. Ela, de fato, ela ainda existe. Então,
Então, olha, tem um dado mais revelador, até esse é revelador, 10% só dos cargos de ministros são ocupados por mulheres, mas num levantamento de uma ONG internacional, de 190 países pesquisados, o Brasil está lá no número 156 em participação de mulheres na política. Então, vocês imaginem o seguinte, um país do tamanho do Brasil, com a história que o Brasil tem, com os avanços que o Brasil já teve, hoje nós estamos entre os últimos países do mundo, os países democráticos, em participação de mulheres na política. Então, o parlamento brasileiro só tem 15% de mulheres ocupando os cargos. Só tem uma governadora eleita no Brasil. Então, o que isso mostra? Primeiro, não é possível, e a gente precisa, homens e mulheres, as mulheres, homens precisam ter essa consciência, não é possível pensar em um mundo de paz, em um mundo melhor, em um mundo sem violência, em um mundo fraterno, se não se resolver esse problema da desigualdade que se dá em todos os campos. E a questão da política é pior, porque ao não ter mulheres nos cargos que definem as linhas mestras da condução do país, você não leva o olhar das mulheres, e o olhar das mulheres é mais amplo, né? Justamente porque as mulheres ficam com a obrigação de cuidar da família, seja dos filhos, seja dos idosos, né? A mulher tem a visão mais ampla da sociedade e das necessidades, ela tem muito mais a visão da necessidade do calçamento da rua, do saneamento básico, porque ela acaba cuidando da doença do filho, Então, assim, os serviços básicos de saúde, educação e etc., você não tem como ter uma visão clara sobre isso ou levar essa demanda se você não tem as mulheres representadas. E não tem hoje, você não tem mulheres, não. A representação é muito pequena. Então, eu diria que não é só um problema o governo que está, é problema de uma concepção, né, de mundo atrasado, de mundo machista, de mundo desigual, de mundo violento. Essa é uma concepção que está colocada aí. Por isso que aumenta o feminicídio, aumenta a pobreza, aumenta uma política excludente em todos os seus níveis. Então, o Brasil hoje é muito atrasado, comparando aos outros países do mundo, e é necessário resolver isso, como eu disse aqui, para ter um mundo, pessoas que desejam um mundo de paz, sem violência. Isso passa pela igualdade entre mulheres e homens, isso passa por políticas inclusivas, isso passa por um governo que tem uma visão mais ampla e também, obviamente, não só o governo, mas as pessoas precisam evoluir, porque quem elegeu, né, foram as pessoas. Então, a vida política, o debate das relações fraternas, isso precisa mudar, né? Nós precisamos avançar nisso. Não estamos voltando para a pré-história, nós estamos voltando para a pré-história, gente. É inacreditável, né? O atraso que está colocado. Agora, eu acho que é possível mudar, sempre é possível mudar, mas precisa se ter consciência da necessidade disso. Eu acho engraçado todo mundo indo morar em condomínio, né, no Brasil, as pessoas que têm o mínimo de condição de vida, se escondendo um pouco da violência, mas na verdade a melhor solução para a violência é melhorar as condições de vida, de educação, de saúde, né? Esse é o melhor investimento que tem para você resolver a questão da violência, inclusive contra a mulher. Eu acho que a gente está vivendo, o que o governo Bolsonaro traz é uma visão extremamente perversa, né, das relações pessoais. Quando você desqualifica vamos dizer assim, tudo que é relacionado ao feminino, que você poderia dizer que é o cuidado, a relação com os filhos, com o alimento, eu tenho uma das duas ministras, é a grande responsável pelo maior número de venenos. Não é? Nunca se aprovou tanto agrotóxico no Brasil. E é uma mulher que está à frente. Eu tenho uma outra mulher, que é uma ministra das mulheres, e que apoia a discriminação contra as mulheres, porque ela, de fato, todo esse um ano de propostas que foram apresentadas, elas aprofundam, não é, um processo de discriminação da mulher. Aí você entra a mulher rural, a mulher indígena, não é, a mulher trans. Então, assim, é uma realidade que, quando a gente... E é difícil da gente entender que
eu estou inserida, né? Eu estou na Caixa, ou eu estou aposentada da Caixa, mas que tudo isso tem relação com o meu entorno e o que está acontecendo. Então eu penso que tem uma questão que para mim foi muito importante, a própria reeleição da Rita com esses 80%, que ele diz o seguinte, olha, é um momento de diálogo, a gente precisa conversar sobre esses temas, não é, com os companheiros, com os colegas, com os amigos, não é, porque senão a gente entra num processo não só de isolamento, mas de dificuldade até de fazer essas conexões, que são conexões importantes. Então eu não consigo entender, por exemplo, eu não consigo, às vezes, captar o que de fato está por trás dessas grandes decisões, né? Então eu acredito que a questão do cuidado, né? Por que a gente luta para que a Caixa não seja privatizada? Né? Então vamos lá, por que a Caixa é 100% pública? Porque a Caixa 100% pública, ela garante melhores condições, né, para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira, né? Ela garante inclusão bancária, inclusão social, ela garante que as pessoas tenham uma condição de vida, uma dignidade muito maior. Então, na realidade, a luta contra a privatização da Caixa não é uma luta, né, corporativa, porque eu vou estar bem, eu vou estar mal, não. É também, né, porque você está inserido ali, eu tenho uma preocupação, né, com a minha família, eu tenho uma preocupação com a minha segurança pessoal, são trabalhadores, mas isso está inserido numa coisa muito maior. Então, lutar para que não só a Caixa não seja privatizada, mas que também as demais instituições, né, o sistema elétrico, né, toda essa luta que você tem, né, a própria Rita preside o Comitê das Estatais. Então, toda essa luta está inserida numa coisa que é mais ampla e que tem tudo a ver, né, com o 8 de março. Então, tem uma belíssima campanha agora, por exemplo, da gente trabalhar a questão ambiental. Nós vivemos 2019 queimadas, óleo nas praias, né? Isso tem a ver com a mulher? Claro que tem. Né? Isso tem a ver com a mulher pescadora, isso tem a ver com a mulher rural, isso tem a ver com a indígena, isso tem a ver com a quilombola. Né? Então, eu penso que a gente, nesse 8 de março, a gente devia estar o 8 de março pelo Brasil, sabe? E estar pelo Brasil é estar por essas pautas todas, inclusive pela Caixa. Então, eu penso que as bancárias da Caixa, como eu disse, para construir um mundo de paz, para ter de fato o que a pessoa gosta de chamar de meritocracia, precisa ter igualdade. Né? Só pode ter avaliação de mérito se você tiver igualdade de oportunidades. E você só consegue acabar com a violência garantindo que as pessoas sejam respeitadas, que tenham um emprego, que tenham investimento em saúde, educação, e as bancárias da Caixa estão inseridas nisso. E a Caixa, a Maria Fernanda disse, é importante aqui frisar, ela é um banco tão inovador, você teve políticas tão inovadoras que envolveram a Caixa, que o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, quando foi criado, definiu-se que o título da propriedade seria da mulher. Por quê? Porque se identificou que boa parte das mulheres são chefes de família sozinhas e quando o título da propriedade é da mulher, ele fica para a família, né? E também, se você pegar o Bolsa Família, um programa inovador também brasileiro, que a Caixa é gestora, ele também prioriza as mulheres, porque as mulheres são aquelas que ficam, como eu disse aqui, com a responsabilidade da família. E as bancárias da Caixa sabem disso, né? Atuam com isso, sabem da importância do banco e, obviamente, é importante ter consciência de que essa luta, essa jornada nossa no mundo por igualdade envolve as bancárias da Caixa e os trabalhadores, as trabalhadoras do Brasil todo. Eu diria, envolve as bancárias da Caixa, envolve os bancários da Caixa, porque essa jornada pela igualdade não é uma luta só das mulheres, é uma luta das pessoas que entendem que é possível construir um mundo fraterno, justo e de paz. Então essa é minha mensagem para as colegas. Eu acho que a mensagem para esse 8 de março, acho que é da gente pensar, uma mensagem de esperança, né? Que a gente não pode perder o sonho nunca, a utopia, né? Porque toda essa violência, não só a violência verbal, a violência gestual, né? A violência real, né? Que é a violência de você ter essa liberação absurda de armas circulando, né, no Brasil, que a gente viveu 44% de aumento do número de armas, né, comercializadas no ano 2019. Tudo isso é uma violência que fica
ali, né, em torno de nós. Então acho que a mensagem seria uma mensagem de que a gente se segure na nossa utopia, no nosso sonho, que a gente tenha de fato, né, uma perspectiva de uma reflexão nesse 8 de março, né? E aí acho que é muito importante a lembrança, Rita, dos colegas bancários, né, que seja o 8 de março bem reflexivo para eles. Né? E que para nós que a gente estamos na luta, estamos, né, ninguém solta a mão de ninguém, que a gente vai manter, né, essa fibra que a gente deixou. Não, nós temos esperança e fé de que as coisas vão melhorar, com certeza. Só depende da atitude de cada um, né?